Olá, oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Maíra Brito e estou aqui hoje na Biblioteca da Câmara para mais um encontro com o autor, o programa de literatura da Câmara dos Deputados, que acontece numa parceria entre o Centro Cultural e o Centro de Documentação e Informação da Câmara. Hoje o nosso encontro é com o dramaturgo, roteirista, diretor, ator Aldre Anunciação. Obrigada, Aldre, por ter aceitado o convite de estar com a gente aqui. Eu que estou agradecido, agradecer a presença de todos aqui, quem estiver assistindo pelo YouTube no futuro, obrigado pela sua assistência. É um prazer se encontrar para falar de literatura, falar sobre arte. Acho que a escuta é um ato de respeito e eu tomo isso como um grande respeito aos artistas. Obrigada pela presença, é um prazer ter você aqui. Eu vou ler uma mini biografia do nosso convidado, para que todo mundo o conheça um pouquinho antes. Aldre Anunciação é um sucesso em diversas linguagens e expressões, um multiartista premiado nacional e internacionalmente, como dramaturgo, roteirista, ator, escritor, apresentador. Lançou agora, em 2024, o romance Pretamorfoses, biografia não autorizada de um ex-branco, pela editora Malê. Mas, antes disso, Aldre foi o vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura 2013, na categoria Literatura Juvenil, com Namíbia Não, uma obra ficcional baseada na peça de mesmo nome, que teve mais de 1 milhão de espectadores em 10 anos de temporadas nos teatros, um número que é um marco histórico no teatro brasileiro. Foi um dos roteiristas do longa-metragem Medida Provisória, dirigido por Lázaro Ramos, uma adaptação de Namíbia Não. Aldre é diretor da adaptação para o teatro do livro Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro. E assina o texto da adaptação para o teatro do sucesso literário Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. São muitos projetos realizados e a realizar, e é sobre eles que nós vamos conversar hoje. Aldre, você escolheu um trecho do Pretamorfoses para ler para a gente? É sempre uma dificuldade, né, escolher um trecho do livro que você escreve para ler em público, né? A gente nunca sabe ao certo qual é o comprimido que a gente vai dar para a pessoa ouvir, né? Eu sempre escolho trechos diferentes e escolhi um específico para esse encontro da gente aqui, que é na página 13. Tá? Acho que esse trecho traz um pouco o tom, a linguagem do que é a história do Gregório, né? Esse ex-branco. Vamos lá. Manhã seguinte, num banho matinal, que desenha o vapor da água quente no box de vidro, Gregório percebe nas costas de sua mão esquerda uma pequena coloração escurecida na pele branca. Talvez procurar um dermatologista? Pensa ele entrando de volta no quarto, com decoração adolescente, ainda que seja um adulto. Gregório faz parte daquele grupo de pessoas que continua morando com os pais, mesmo depois dos 30. Ao se arrumar, observa sempre de relance o pequeno sinal escurecido na mão, que de alguma maneira o faz lembrar da noite anterior, uma festa black que ele esteve presente. Caminhando em direção ao metrô, o olhar atento de Gregório observa, analítico, placas escritas "Vende-se", nos prédios mais altos e luxuosos da área. Ele é um caçador de oportunidades imobiliárias, e quando o assunto é trabalho, ele aciona o olho de gavião. Nessa busca, sempre cruza acidentalmente o olhar com um sinal preto na sua mão esquerda. Ao longo da semana, o sinal preto na pele branca de Gregório persiste e se intensifica, chamando a atenção de seus clientes de corretagem de imóveis. Aliás, existe uma mínima obsessão de Gregório por esses imóveis luxuosos. Um frisson na hora da venda ou confecção de contratos de aluguel que parece acionar uma zona prazerosa nele. Talvez uma vontade imensa de ser proprietário desses empreendimentos? Não sabemos. O fato é que a exposição dos imóveis aos clientes beirava o flerte da sedução que acionava atmosferas libidinosas. Sempre terminava a amostragem desses imóveis muito excitado. Um dia, bem intencionado, Gregório chama Ana, sua namorada, após uma visita dessas corretagens, e os dois terminam por transar, perigosamente, em um apartamento de luxo vazio, com uma vista para a Baía de Todos os Santos.
Depois da transa, Ana preocupa-se com o insistente sinal escuro na mão esquerda de Gregório. Ele parece maior, Greg. Procure um médico. Daqui a pouco isso passa para mim. Sugere a namorada. O plano de saúde familiar está vencido, Ana. Vou ter que usar o cartão de crédito. Retruca ironicamente Gregório, com um riso de canto de boca, enquanto observa a enorme lua que parece querer entrar no quarto do AP. Audrey, talvez eu antecipe um pouquinho sobre a história, mas ela me desperta, esse trecho que você traz me desperta a seguinte curiosidade. Você escreve, numa metáfora, né, esse homem que se descobre negro, ou um homem branco, que vai se tornar uma pessoa negra. Acho que tem aí duas possibilidades, né? E qual delas te interessa mais? Eu pergunto isso porque, enquanto mulher negra, eu sei que, durante muito tempo, a gente é assimilado, estamos assimilados, e, às vezes, desperta uma raiva quando você percebe que, nossa, eu sempre fui negra e nunca tinha percebido, né? Por outro lado, também é interessante você pensar, nossa, alguém branco vai se tornar negro e como é que ele vai lidar com isso que a gente sempre lidou, né? Qual dessas perspectivas, assim, você acha mais interessante de trabalhar, ou você está pensando nas duas mesmo? A narrativa, ela deixa essa lacuna, né? Uma boa literatura é aquela cheia de lacunas, para mim. A gente não sabe ao certo se ele sempre foi negro e se achava branco, e agora está percebendo aos poucos, com um sinal negro na mão, de que talvez ele seja negro. E aí estamos falando de um processo de enegrecimento e de redescoberta, né, de tornar-se negro. Ou se ele realmente é um branco que está passando por uma experiência em negritude, de alguma maneira. A narrativa ela tem essa lacuna, a gente não sabe ao certo se essa personagem é uma coisa ou outra. Aí você pergunta para mim, o que é que eu acho mais interessante? Provavelmente do ponto de vista narrativo, né? Um negro que sempre se achou branco e vai se descobrindo negro ao longo? Ou o contrário, um branco que passa a acionar dispositivos de empatia a tal ponto dele começar a se enxergar naquela situação do outro, né? Que é uma qualidade bonita para a sociedade, né? A empatia, muito conhecida e muito bem falada agora. Eu diria que as duas perspectivas, para mim, me interessam. A primeira, do negro e da negra, que por algum motivo social foi levado, eu gosto de colocar algum motivo social para tirar essa culpa cristã do indivíduo, né? Que não se acha negro. Existem alguns elementos ali, o Fanon explica isso lá em Pele Negra, Máscaras Brancas, algumas conduções sociais que fazem com que a pessoa agregue valores positivos somente numa branquitude, ou agregue sentidos de sucesso a um lugar de branquitude. E, nesse sentido, todo ser humano quer vingar, no sentido quer se dar bem, quer ter sucesso. Então, isso, naturalmente, talvez jogue alguns componentes de sociedade a negarem a sua própria etnia. E aí estamos falando de indígenas também, né? Tem muitas comunidades que passam por esse processo de apagamento cultural. É um conflito. Então, eu, como autor, roteirista, eu estou sempre atrás do conflito. Personagem perfeito, para mim, não me agrada. Porque eu vou contar o quê? Uma história, uma literatura, um romance, nasce de um problema, de uma problemática, seja ela da terra, no Torturado, seja ela na identidade, na Djamila, seja ela na construção do imaginário da negritude no Audrey. Assim. São as falhas das personagens que fazem com que o autor e a autora preencham essas lacunas, né? Não para consertar as falhas, mas, a partir dessa falha, refletir sobre a sociedade, a partir dessa falha, refletir sobre o ser humano, se falta empatia, se não falta. Então, me interessa muito esse primeiro lugar, de uma negritude que foi atentada contra ela mesma, de uma negritude que acaba, por um instinto de sobrevivência, fugindo da sua própria identidade. Então, me interessa. E o segundo também me interessa de igual maneira, a branquitude que articula-se numa empatia, entende que o racismo, já que o nosso assunto é racismo, é uma fricção entre branquitude e negritude.
Você não pode se falar de racismo sem você convocar a comunidade ou o leitor branco e os leitores negros e negras. Então, assim, esse segundo personagem, que é o branco, que se vê, de repente, enegrecido, e vai perceber se esse enegrecimento é bom ou não, ou vai passar por uma jornada de entender como é ser negro, entrando pelas vielas da vida, entrando pelo Congresso, saindo, é diferente, né? Se você é branco, entrando nos espaços de segurança, e você é negro. Ainda hoje é muito diferente, porque pele é linguagem, e a gente vive de linguagem. Falando ainda do Pretamorfoses, eu observo bastante o narrador, e eu vi que você escreveu em terceira pessoa, mas em alguns trechinhos você usa ali uma primeira, até uma segunda, convocando o leitor meio que a se solidarizar, né, com o Gregório, porque ele está passando por uma situação difícil e tal, meio que passando pano para o que está acontecendo com ele. Você fez muitas experiências com esse narrador? Como é que foi? Eu tenho uma versão com ele toda em primeira pessoa. Aí já é o Aldri também trabalhando com linguagem, né? Porque provavelmente essa novela literária vai passar por uma mutação para o teatro, né? Já tem pessoas querendo levar a história de Gregório para o palco. Certamente vai estar no ambiente do audiovisual, que é uma área que eu estou me interessando muito. Então, eu acabei fazendo uma versão em primeira pessoa, já pensando nesse lugar do teatro. Eu acho que o teatro é muito em primeira pessoa, na minha perspectiva poética, né? Teatro em primeira pessoa, literatura em terceira, e o cinema é um acontecimento, né? Eu gosto muito daquela teoria que fala das personagens numa linguagem e na outra. E eu gosto de falar porque, como eu migro nessas linguagens todas, cinema, teatro e literatura, é como se a personagem no teatro é o que ela fala de si. A personagem na literatura é o que o autor fala dela. E no cinema, a personagem é o que ela faz. É quase que não tem texto. É a atitude dela que vai comunicar ao espectador do cinema quem ela é. Não é autoafirmativo no cinema, né? A personagem não entra e fala, eu sou uma professora. Ela simplesmente está na sala de aula dando aula. Então, tem uma versão que eu fiz pensando nesse lugar, que é em primeira pessoa. Agora, claro, quando eu vou para a literatura, boto em terceira, e aí crio esse narrador, que seria o Aldri, né, que tenta não interferir na ação da personagem até um certo momento, mas chega alguns momentos que eu não resisto e entro. Eu acho que todo componente literário tem um quê de autoficção, né? Tem um quê de autoexperiência. Então, é nesses momentos que escapuliu mesmo. E eu preferi não tirar esses momentos que a narrativa vai para a primeira pessoa. Acaba ficando um aspecto digressivo, quase que machadiano, né? Convocando realmente o público a pensar sobre esse perrengue que o cara está passando, né? Ele viveu uma vida toda em branquitude, de repente vai viver em negritude. Tá, a gente prega então que são todos iguais. E aí? Será que no cotidiano essa igualdade prevalece ou não? Como é que é essa recepção em relação à própria negritude dele? Mas é isso, assim, as partes em primeira pessoa são escapulidas poéticas do autor, do escritor, convocando o público, mas também expressando uma reflexão sobre a identidade, né? Como ela é tão fluida, né? Eu fiquei com uma curiosidade aqui com relação à intertextualidade, porque você faz um diálogo intertextual bem legal, né, no livro, no Pretamorfoses, e tem fatos reais, tem conceitos teóricos, músicas, né, livros, e, ao final do livro, o leitor encontra um mapa simbólico com algumas dessas referências. Eu queria saber se foi você que propôs ou se foi o seu editor, e se você acha que funcionaria o livro sem esse paratexto aí, esse final, ou não? Você que propôs mesmo? Eu que propus. Eu tenho esse aspecto didático comigo, mas acho que não é didático, é um aspecto generoso. Eu gosto de compartilhar minha pesquisa. Eu gosto de citar de onde eu tirei a ideia de dupla consciência, ou de dupla fala, porque é uma personagem em duplicidade, né? Ele é branco e é negro ao mesmo tempo. Ele tem uma constituição de criação embranquecida e agora está vivendo uma reconstrução de identidade em negritude. Existe uma dupla consciência nesse lugar. E aí ela está falando dos rodapés. Assim, eu trabalho com duas ferramentas nesse livro que normalmente no romance não se trabalha, que é a nota de rodapé,
que é até um aspecto até de tese, de livro teórico. E trabalho também com a ferramenta de pós-fácil no desenho de mapa, meio que trazendo todas as alegorias que eu jogo na minha narrativa, lagartixa, né, que está ali presente, que eu não explico dentro da obra, porque não é para explicar. A alegoria e os aspectos simbólicos de uma obra, ela é para a recepção do espectador, na sua apreciação de literatura, né? Não tem essa necessidade de explicação. Mas o autor Aldrich adora. Eu acho que eu vou ser professor, talvez, no final da minha vida. Eu gosto de compartilhar as minhas pesquisas e fontes, por isso que vem o pós-fácil. Onde eu tive mais dificuldade com a editora foi de colocar o rodapé. Nota de rodapé em romance, Aldrich. Eu falei, mas isso não existe. Eu falei, mas muita coisa não existia na vida e passou a existir. Né? As invenções vêm daí. Eu não estou querendo inventar a roda, mas eu estava querendo dizer para ele que eu queria deixar o espectador respirar também. Eu não queria que ele lesse de vez. Eu queria que, naquele momento, ele descesse e lesse ali. Poxa, aqui é uma referência à professora Neuza Santos, que fez o livro Tornar-se Negro. Até para que ele anote, depois ele procure essa referência. Aqui é a Grada Quilomba, né? Complantação da memória. Você está criando hiperlinks, né? Sim, hiperlinks, e acho que super faz jus à jornada do Gregório. Porque o Gregório está nessa pesquisa. Ele não sabe o que é ser negro no Brasil, até então. Ele não sabe como é que ele vai paquerar nessa condição. Ele não sabe como ele vai entrar no supermercado nessa condição. Então, ele está precisando de manuais. É um personagem que passa o tempo inteiro... Ainda bem que ele tem um anjinho, né, da guarda, que é o Solano, que é um personagem negro que ele nunca deu atenção, mas, na medida que ele fica negro, ele fala, Solano, me ajude a enfrentar essa... Eu tenho um amigo negro que vai me ajudar. Nessas horas, né? A negritude está sempre aí, à mão, né, nesse lugar. A história diz isso. Quando precisam, estamos lá. Então, assim, é um personagem que está sempre atrás de hiperlinks. Ele precisa de atalhos. Então, assim, eu colocar o espectador, o leitor, né, nesse lugar também de buscas de entendimento, de atalho, sobretudo o espectador não negro. Repare que essa obra tem duas camadas de recepção. Ela é uma história para a branquitude, que está lendo, e é uma história para a negritude, que está lendo. A negritude tem uma perspectiva talvez diferente. Aí você pergunta, é uma tecnologia de escrita? Não sei se foi, mas só sei que foi assim, né? Como diz aquele personagem. Só sei que ficou assim. É um livro que você lê, a partir da sua perspectiva de identidade, você vai entender uma coisa e vai atalhar algumas coisas, e a partir de uma outra perspectiva de identidade, você vai, talvez, nem precisar passar por aquilo. Talvez você leia e fale, sim, Grada Quilomba, e suba. Talvez um leitor que não tenha esse letramento racial vai dizer, Grada Quilomba, procurar saber. Como se fosse o próprio Gregório tentando encontrar saídas para a sua repentina negritude. Falando em formatos, em gêneros, vou passar para o seu outro livro, a Trilogia do Confinamento, que são 3 peças de teatro que estão reunidas nessa trilogia, né? 3 trilogias. E contar um pouquinho... Eu tive contato com Namíbia Não, que depois foi para o cinema nesse formato do Medida Provisória, mas eu tive contato primeiro com Medida Provisória, acho que muitos, talvez também. Eu assisti o espetáculo do Embarque Imediato com o seu Antônio Pitanga e com o Rocco Pitanga, aqui em Brasília, e não tinha lido as peças. Quando eu comprei a trilogia, eu disse, nossa, eu quero ler o terceiro no formato que ele está publicando como teatro, né, como dramaturgia. E você falou um pouco desse seu movimento de já perceber que um texto pode estar em outras plataformas, né? Quando você escreve para o teatro, o texto que está aí é o mesmo texto que os atores tiveram primeiro contato? E quando você está escrevendo para o teatro, você está pensando no paradigma do teatro mesmo? Olha, a linguagem teatral, dramatúrgica precisa disso daqui. Ou você também deixa essa possibilidade de hibridismo, né? O ator também pode estar imaginando, pode contribuir, trazendo outras coisas. Não vou deixar fechado na linguagem teatral. Como é que você trabalha? É legal você falar isso, porque
foi lá em Gramado, quando eu estive lá agora, que fui júri, ano passado. E aí, numa mesa, a gente discutindo, aí a menina me taxou assim, você é um autor transmídia. Eu gostei desse termo que ela me deu. Porque, assim, realmente são escritas diferentes para teatro, cinema, literatura. Né? São turmas diferentes. Quando você escreve um roteiro, você não vai escrever para o público da literatura, que está atrás de viver uma experiência de leitura. Não, você está escrevendo um roteiro para uma equipe técnica que está querendo agilidade para fazer aquele filme. Então, você precisa ser muito mais direto, precisa ser muito menos poético, vamos dizer. A poesia no cinema ela se concretiza na imagem. No roteiro, você não pode trabalhar um pouco essa poesia, tem que ser direto. Exemplo, na literatura, eu diria assim, e aí ela acorda, abre a janela e entra o sol amarelo, com a tez de limão. Isso aí é literatura, seria. Chutei aqui. No cinema, eu teria que ser muito objetivo. Ela abre a janela, entra uma luz amarela. Ponto. É isso que eles querem saber, que é um amanhecer. Né? Então, assim, tem uma crueza no roteiro cinematográfico que não deve estar na literatura. E no teatro é um meio termo. A equipe técnica do teatro é uma equipe técnica que parece um leitor de literatura. O teatro, na escrita para o teatro, cabe essa coisa de abrir a janela, entra o sol, trazendo todo um significado de luminosidade para aquela personagem. De repente passa uma ave que sombreia o sol e um presságio acontece. Assim, isso no teatro pode funcionar em termos de escrita. Aí você pergunta, quando você escreve, já que você é um escritor transmídia, como a minha colega lá no Gramado falou, eu escrevo pensando no teatro, cinema, na TV? Você perguntou isso para mim. Eu acabo escrevendo do jeito que eu estou hoje, e com essa ligeireza que as coisas estão pedindo, eu já acabo escrevendo pensando nos três. Essa é a grande realidade. O Pretamorfoses, por exemplo, biografia não autorizada de um ex-branco, se você reparar bem, ele é literatura, sim, mas ele tem uma jogada muito forte na ação. É quase que eu descrevo as ações passo a passo, para o espectador acompanhar aquela narrativa tal e qual estivesse vendo uma série de streaming. Aí você pergunta, por que isso? Porque, assim, da minha pesquisa, eu acho que esse movimento audiovisual expandido que a gente está vivendo hoje, streaming, né, celular, tem muita ficção no celular que você vê, teatro, YouTube, cinema, televisão, YouTube. Antigamente, não. Há 15 anos atrás, você queria ver uma boa ficção, você ia para a TV, novela, ou você ia para o cinema. Quem é da época do fita cassete aqui? Ou você locava uma fita cassete. Hein, Cláudia, como era? Não era isso? Vamos para a locadora alocar 10 filmes. VHS. Ou beta, tem até outra. Quem é mais antigo tem a beta. Ou seja, eram poucas mídias. Hoje em dia você vê ficção em todos os lugares. Você pega o celular e já vê e já olha. Então, eu tenho a impressão, aí uma pesquisa intuitiva, de autor, que o leitor de hoje, ele está afetado por essa experiência de várias mídias. Então, obviamente, quando ele vai ler um romance, talvez ele traga uma urgência que ele está vivendo no seu dia a dia. Talvez os romances mais longos percam um pouco de espaço nesse momento. Ou não, porque aí vai atingir o nicho daquele que quer esse espaço grande. Aí, quando você pergunta como eu escrevo muito afetado pelas mídias audiovisuais, sim, e escrevo muito afetado pela minha experiência no teatro, que tem um tempo mais lento, e o audiovisual que tem um tempo muito ligeiro. Então, acaba sendo uma narrativa escrita em literatura que você já vê ali apontamentos teatrais, que você já vê ali apontamentos cinematográficos e, às vezes, apontamentos filosóficos com notas de rodapé. Então, é isso. Resumindo, é um escritor transmídia mesmo. Eu assumo esse lugar de estar afetado por todas essas mídias que estão acontecendo agora e eu levo isso para a minha literatura. Mas você sente isso no seu trabalho teatral como uma voz no teatro? Porque talvez o audiovisual realmente tenha aumentado tanto, se ampliado tanto, que ele está mais acessível, né, em diversas plataformas. Mas e enquanto essa voz do teatro? Assim, porque é isso, o Na Bíblia Não alcançou um número impressionante de plateia, de público, né? No cinema,
mesmo para o cinema, esse não é um número pequeno, assim, é um número gigante. Não são tantas as pessoas que vão à sala de cinema, acho que está todo mundo mais acostumado agora a assistir em casa. Eu estou lembrando do prefácio desse livro, a Leda Maria Martins, ela foi muito elogiosa com você, né? E, assim, trouxe um pouco dessa sua perspectiva e desse seu papel, né? Enquanto criativo e crítico, né? Esse intelectual que está se colocando e sendo uma voz reconhecida. Assim. Você se sente voz dessa geração no teatro? Ou que outras vozes você também acha que estão acompanhando a sua nesse movimento de trazer mais pessoas para o teatro ou de trazer esses temas que você trabalha? Não só a questão racial, mas a questão da identidade, né? Essa ficção, essa frição entre assimilação e apropriação. Assim. Que outras vozes? Assim, é bonito essa coisa dos números, né? Assim, quando você fala Namíbia teve mais de 1 milhão de espectadores em 10 anos, e não é 1 milhão de visualizações, assim. É 1 milhão de pessoas que tomaram banho, botaram uma roupa, pegaram um carro, um táxi, um Uber, se deslocou até um teatro, pagou na bilheteria, sentou, falou com o pessoal, olá, boa noite, assim, esperou a cortina abrir, assim, é um movimento outro, né? 1 milhão de pessoas que se mobilizaram e não só clicaram e viram. No cinema, a mesma coisa. Aí você pergunta... Eu acho que tem uma intersecção aí muito interessante e que aumenta, talvez, um pouco essa responsabilidade, porque tem uma negritude cortando tudo isso, né? Não é muito comum você ver produtos e narrativas negras, pretas, ganhando espaço midiático. Não posso nem dizer que é um acidente, porque também tem uma coisa assim de eu pensar, né? Quem é que vai dirigir a peça? De eu pensar como é que eu vou fazer, aonde eu vou estrear. Vai ser em São Paulo, no Rio. Eu lembro que na Bíblia eu falei que eu queria estrear na Bahia. Eu não queria estrear no Olho do Furacão, para receber aquela crítica. Assim, eu queria estrear entre os meus. Eu acho que uma obra artística, pelo menos no teatro, ela é uma maturação. A estreia da peça ainda é um ensaio. Agora eu vou estrear a versão musical do Torturado, dia 13. Alguém pergunta para mim, aí está pronta a peça? Eu falo, não. Mas não é estreia? É estreia, mas o teatro tem isso, amadurece. Na Namíbia a gente faz até hoje, cara. 14 anos. É uma peça que não para de fazer porque ela é convocada. E tem gente aqui que trabalhou na primeira versão. A gente percebe que tem uma evolução, né? Assim, a cada temporada, a personagem ela ganha outras matizes. A história ganha outro lugar. Quando a gente estreou na Namíbia, o George Floyd não tinha acontecido nada com o George Floyd, nem o Eric Garner, em 2014, que gritou 11 vezes, eu não consigo respirar. Muita coisa aconteceu de lá para cá, e isso interfere na peça. É diferente de um filme que está lá e você não tem mais o que fazer. Mas, no caso da peça, ela vai se moldando com o tempo. Mas, quando você pergunta assim, como é que eu vejo isso, eu vejo como uma grande responsabilidade de estar se atualizando com o seu tempo, de saber quem são os nossos heróis de hoje, quem é que está morrendo hoje. Isso também entra, né, na minha narrativa. A gente não pode passar por cima do que está acontecendo ao nosso redor. E aí, quando você intersecciona racialidade, aí nesse caso, porque eu sou um homem negro no Brasil, né, de 2024, isso aumenta mais uma... Não é uma cobrança, não, mas faz com que... Eu não sou de me cobrar, mas faz com que eu tenha olho de gavião, de entender o que está acontecendo e quais são os caminhos que eu devo tomar, né, para poder inspirar novos áudios. Eu acho que a gente ainda tem muito pouco de literatura negra ganhando visibilidade. A gente tem muito pouco de filmes negros tendo público, como teve o Medida. A gente tem muito pouco teatro negro fazendo 1 milhão. Tem que ter muitos outros. Então, entra num lugar de futuro. E aí estou falando um pouco de afrofuturismo, assim, que é uma ideia que a gente tem meio fechada, mas ele é muito mais amplo, né? Essa ideia de você entender a continuidade disso tudo. A gente sempre tem a sensação de que as coisas vão parar. Tem isso. O medo, né? Tipo, será que a gente vai conseguir dar continuidade? Engraçado que medo é uma palavra que não entra na minha família. Engraçado, minha família é muito corajosa, gente. Parabéns. Não entra o medo, mas entra uma sensação de tipo assim, não pode parar. Estou sentindo que... Não, então, é uma resiliência, Muita gente pergunta assim, você escreve, atua, produz, né? Só não danço.
só nas festas. Mas você buscou isso? Não, isso tem um pouco a ver com essa relação da resiliência da negritude. Eu não sabia se eu ia funcionar como ator, eu não sabia se eu ia funcionar como escritor, eu não sabia se eu ia funcionar como diretor. Então, na dúvida, eu fui investindo em todas elas. Assim, a sorte é que elas estão caminhando, né? Mas essa multiplicidade, essa coisa múltipla, acho que hoje em dia no Brasil não é uma coisa romântica, do tipo, poxa, você é um talento, você é múltiplo. Não, é uma necessidade de vida. Essa multiplicidade, assim, quanto mais vulnerável social você é, mais possibilidades e vontade você tem de aprender e de criar habilidades. Daí que você cria esses talentos múltiplos, né? Lázaro, Itamar, que escreve, dirige, Itamar, que é do INCRA, mas escreve assim, é porque a gente está se virando nos 30. Né? E é bonito porque isso tem a ver com essa história que você diz de como é que você se vê nesse lugar. Eu me vejo nesse lugar do tipo de tentar realmente expandir essa possibilidade de artista negro no Brasil. E eu ouvi outro dia um podcast você falando sobre um trabalho assim coletivo de ouvir, né, narrativas negras e incentivar. Aí tem um festival, né, Melanina Acentuada. E aí você falava nesse podcast sobre uma poética negra contemporânea, alguma coisa, as características assim desse movimento. Você pode falar um pouquinho sobre isso? É porque a gente tende a envelopar as coisas, né, e categorizar. E aí, quando aparece algo novo, a gente estranha, porque a gente não sabe se esse novo é legal ou não. A gente tende, quase sempre, via de regra, a negar, né, o novo. Por exemplo, no cinema tem o momento clímax do filme, né, que é aquele momento que a história vai para o alto. E tem também, você pode trabalhar com anticlímax, que é o contrário do clímax, dá uma sensação de frustração no espectador. Tipo, E o mercado não gosta de trabalhar com anticlímax. Aí eu perguntei uma vez assim, porque eu gosto de trabalhar com os dois. O anticlímax, eu gosto de deixar o espectador um pouco triste para depois deixar ele mais alegre. E aí uma pessoa fala assim, não, porque no mercado o anticlímax não dá público. Ele afasta, né, tem uma queda de público. Aí eu perguntei assim, mas será que a gente não experimenta usar o anticlímax e o clímax nessa narrativa? Não, porque não pode. Então, assim, eu acho que as narrativas negras, elas têm uma característica disruptiva, que ela vai botar o anticlímax e o clímax sim na obra dela. Eu lembro que na época do Namíbia, muita gente perguntava assim, mas vem cá, essa obra começa realista, depois ela passa por um momento épico, depois ela fica surreal porque tem invasões de elefantes e uma neve no Rio de Janeiro, ou seja, um surrealismo beirando o fantástico, e termina com poesia. Qual a linguagem que você quer? Aí eu falei, eu quero todas, numa mesma narrativa. É uma narrativa de 1h30, da onde eu vou brincar de mudar o gênero dentro dela. Porque, às vezes, a gente passa por situações na vida tão fortes que a gente muda, né? A gente muda o modo de ser por um momento. Quase sempre morte, né? O luto é algo que interfere muito na vida das pessoas. Então, a gente muda o gênero da nossa vida. Às vezes, a pessoa é muito brincalhona, acontece algo, um trauma, que ela deixa de ser o brincalhão e passa a ser uma pessoa séria. Eu falei, por que as linguagens do cinema, do teatro, não podem passar por isso? Sabe, assim, a história acontece, tudo muito feliz, e de repente acontece algo tão marcante que, tecnicamente, a gente chama de incidente excitante. Toda a história é assim, ela começa normal, e lá para o minuto 26, ou na página 26, alguma coisa acontece no seu coração. Tirar do centro. Tipo a Dorothy lá, né? Está lá na fazenda dela, de repente vem aquele negócio. É o que a gente chama de incidente incitante. Toda história tem que ter um incidente incitante. Porque, senão, o espectador não entende qual a problemática daquilo ali. É a menina que saiu da fazenda, foi para o mundo de Oz. Poxa, ela tem que voltar. Aí o espectador fica nessa, né? Tem que voltar. Quando isso acontece, às vezes o incidente é tão forte, como na vida às vezes, algum incidente da nossa vida, que a gente muda o gênero. Então, eu comecei a querer trazer isso. E, assim, eu acho que o teatro negro e as narrativas pretas, ela tem essa irresponsabilidade positiva de interferir nas histórias e botar vários gêneros numa coisa só, de experimentar movimentos de câmeras fora do padrão,
né? O cinema africano está aí para ditar isso, né? O de Bril lá com Tuk-Buk tem uma história do cinema africano que é muito disruptiva. Então eu acho que esse festival que eu fiz era justamente para pesquisar esse lugar. Até que ponto a gente está abrindo mão de possibilidades narrativas maravilhosas em prol de seguir um protocolo que o mercado dita como a maneira correta de contar a história. A gente tem aqui algumas perguntas da plateia e elas estão trazendo um pouco... vou fazê-las juntas porque elas falam muito de referências, assim, acho que perguntando quais são as suas referências. O Jair pergunta, falando Metamorfoses, obviamente, é uma referência ao Kafka, né? Não só a trilogia, não só no título, como no personagem, né? Também tem uma outra pergunta, não tem o nome da pessoa, mas se você leu Drama para Negros e Prólogo para Brancos, da Leda Maria Martins, o Moderno Teatro do Corpo Santo, do Jorge Lou, com Preto Desbotado, o Sapiens, o Homem Invisível. Quais são essas referências que você traz para a sua obra, assim, que, de repente, vão estar na nota de rodapé, para quem já leu, mas adianta aqui para quem está assistindo. Inclusive, eu fiquei assustada porque ele, além de ser ator, não sei o quê, todas essas coisas, ele ainda teve um tempo de fazer um doutorado, não é isso? Eu fiz um doutorado, que loucura. Eu fiz. Mas eu gostei do meu doutorado. Minha história com o doutorado não é aquela de trauma, né? De não escrever, né? A parte da escrita é muito dura, né? Para quem faz doutorado. Como eu estava numa sede tão grande de escrita, meu doutorado foi mais suave, assim. Aliás, no meu doutorado você tem todas as minhas referências ali, porque eu utilizei todas elas lá. Realmente, no Preta, você tem as referências todas ali de rodapé para aquela obra. Né? Ali tem Henry Gates Jr., ali tem Du Bois, que eu acho incrível, da alma do povo negro, que fala dessa dupla consciência. Ali tem a Grada Quilomba, né? Tem a Neuza Santos, que fala do tornar-se negro nessa obra. Agora, claro que minha referência de vida ela é mais amplificada, de literatura e de teoria. Eu sou um cara muito da teoria, eu adoro as teorias. Eu leio teoria como se estivesse lendo literatura mesmo, assim, leio em voz alta. Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon, já li umas 3 vezes sozinho, até porque eu fiz uma adaptação para o teatro. Transformei essa obra, que é um estudo clínico de psiquiatria, que fala do embranquecimento da população negra. É muito interessante quem não leu, para entender um pouco aquilo que a gente fala, até o próprio Gregório, né? Essa história do embranquecido ou da negritude. No caso de Preta, sim, tem uma referência, alguém falou aí do Kafka, direta, já no título e no nome dele, Gregório. Agora, eu diria que essa obra é um pseudo-Kafka. Porque quando você termina, não sei se você concorda comigo, ela vira... São 2 Franz ali. Tem o Franz Kafka, ela começa a Franz Kafka e termina Franz Fanon. Numa perspectiva de entendimento dessa obra, eu acho que nem uma perspectiva de entendimento, ela materialmente é assim. Ela é um pseudo-Kafka. Ela começa com essa coisa kafkiana, né, da figura que está ali presa num outro lugar, um deslocamento estranho de vida, que não consegue fazer com que ela lide com o seu cotidiano da forma que ela sempre lidou, né? Aliás, o cotidiano é um vício muito grande, né? Quando a gente sai do nosso fluxo, a gente fica tenso, e o Kafka, em todas as obras dele, ele fala desse deslocamento, da saída do cotidiano que a gente construiu para a gente, dessa literatura do cotidiano. Mas, no final do Preta, tem sem dar spoiler, uma mudança que a obra deixa de ser Kafka. Vocês vão ver. Lá pela página 83, você fala, então não é Kafka, é Franz Fanon. Então, tem essas 2 grandes referências nesse lugar. Sim, Kafka é uma referência para mim, até por essa questão de transformar a tragédia cotidiana da vida. E quando eu falo tragédia, não é só de bala, né? Lembrar disso. A tragédia do sujeito, né? Do cotidiano das relações, que é realmente uma coisa difícil. As relações são algo, né? Não é nada fácil. Então, o Kafka ele consegue transformar isso em literatura. Então, acho que é uma referência muito forte assim, as obras dele.
O Fanon, já falei, todas as obras do Fanon. Leda Maria Martins é uma grande referência para mim, sobretudo a Afrografia e Tempo Espiralar, que é um livro que fala de uma relação diferente com o tempo, né? Não é passado, presente e futuro. O tempo espiralar africano, da cosmogonia africana, ele é... O passado, presente e futuro acontecem ao mesmo tempo. Não é dividido. Assim, uma vez eu entrei numa senzala, que hoje virou um restaurante, que tinha um pianista, o Jonathan Fair, incrível. E aí eu estava conversando com o Jonathan, gravando um programa com ele, e uma pessoa passou, uma pessoa negra, virou e falou assim: poxa, nossos ancestrais estão felizes de verem vocês dois aí, tocando piano aqui na senzala. Eles estão felizes. Olha o tempo que ele usou, eles estão felizes. Não tem uma relação de assim, estariam, nosso tempo, né, ocidental, nossos ancestrais africanos escravizados que estiveram outrora aqui nessa senzala estariam felizes se vissem você. Não, foi direto, eles estão felizes. Então, a cosmogonia africana é muito interessante porque trabalha com a ideia de que o passado está no presente. Então, essa referência da Leda Maria Martins é muito forte para mim, toda a sua biografia. Mas são muitas as referências, né? Se a gente for parar aqui, vai ser uma hora de referências. Editoras como a Malê, né, têm publicado narrativas da literatura afro-brasileira com o objetivo de ampliar, né, essa diversidade. E a gente percebe que várias editoras têm se aberto para isso. Eu queria saber se você vê isso com otimismo, porque eu entrevistei outros autores também e cada um tem uma posição, e eu sou sempre curiosa. Você vê isso com otimismo, essa abertura? Muito otimismo, porque agora mesmo estava visitando um grupo de lavadeiras da... Alguém conhece Salvador aqui? Antigo Alagados. Tem lá 6 lavadeiras que estão lançando um livro. Pela primeira vez. Projeto lindo. Poesia dramática, porque é uma poesia que conta histórias. Eu vejo com grandes, bons olhos isso. Porque é justamente nesse lugar que dialoga com aquilo que eu falo da coisa disruptiva. Eu acho que está nesse lugar aí a solução para várias questões da ficção, do mundo ficcional hoje em dia. Muita indústria está dizendo: olha, não temos mais histórias para contar, ou modos diferentes para contar. Já contamos tudo. Aí eu pergunto: será que já contou tudo? Já contou a história dessas 6 lavadeiras que estão lançando o livro agora, lá em Alagados, do antigo Alagados, né? Vocês já leram a história, o modo que elas estão contando aquela história, que não é de uma perspectiva clássica, com incidente excitante. Você não vai sentar e perguntar para ela onde está o incidente excitante. Está ali o incidente excitante, né? Que linguagem é aquela? É drama, é comédia? Assim, não tem latinha. Então, assim, eu vejo com bons olhos nesse sentido, porque acaba criando possibilidades de novas experimentações de gênero, novas possibilidades de tom de escrita, fora dos cânones que a gente entende, né? Novas possibilidades de academias brasileiras de letras. Assim, entendeu? Então, é por isso que eu acho que é muito interessante ter essas ações como as da Malê e outras editoras. Pensando nessas novas perspectivas que você está trazendo, vou voltar para a trilogia do confinamento e perguntar o seu interesse por temas como relações internacionais, porque, curiosamente, a gente tem nos 3 espetáculos uma relação entre os brasileiros ou que vão voltar para a África, ou brasileiros que estão num aeroporto internacional e estão ali pensando numa situação, como é que eles vão sair dali, e aí eles vão discutir identidade enquanto eles estão naquele aprisionamento, naquele confinamento ali. No campo de batalha, então, também são lados opostos, não necessariamente 2 nações estrangeiras, mas você tem esse interesse pelas relações exteriores e talvez essa seja uma nova perspectiva de discutir isso, né? Estando no indivíduo e não necessariamente a discussão entre as nações, mas essa relação entre os diferentes. Pois é, não foi nem programado isso. Tem algumas coisas nessas coisas que eu escrevo que se repetem, né? Água. Numa obra tem muita água, na outra tem água pela metade, na outra tem falta de água. A água é uma coisa que está em todas as narrativas que eu estou escrevendo. Inclusive, eu acabei de escrever um longa que vai rodar ano que vem, com Antônio Pitanga, se chama A Solidez da Água. Mas assim, eu juro que eu botei esse nome sem pensar que eu trago sempre água. Não, assim, eu acho que a diferença ela se evidencia quando você sai
do seu espaço, do seu território. Acho que esse meu interesse, ou essa relação de estar na minha literatura, ou no teatro, ou no cinema, uma relação com a coisa do exterior, né, sabe, a coisa das relações internacionais ou das relações externas, tem um pouco a ver do tipo de evidenciar as identidades a partir desse deslocamento. Eu acho que, se a gente pega a história do povo negro, por exemplo, que tem essa migração, esse deslocamento, né? Sei lá, 4 milhões lá para os Estados Unidos e para cá foram quase 10 milhões de deslocamento. Assim, é uma coisa internacional. A escravização é resultado de relações internacionais. Então, me parece que as relações internacionais elas são basilares nessa constituição de entendimento da diferença e de aceitação dessa diferença. Eu já quis ser diplomata uma vez, quando era menino, quando eu entendi o que o diplomata faria. Aliás, um dos personagens no cinema a gente altera para ser um comunicador, né, que é o Seu Jorge que faz. Mas no teatro, que o Baurac, que é o mesmo personagem, só que a gente muda a profissão. Ele é o personagem Antônio, ele está estudando para ser diplomata. Ele está fazendo curso de preparação para o concurso, para pessoas de melanina acentuada, várias camadas que ele precisa ainda superar para chegar lá. Mas, assim, eu estou aqui tentando pensar contigo. Talvez isso explique essa internacionalização, essa busca das relações internacionais. Engraçado, agora pensando, né, esse novo roteiro que eu fiz, que vai rodar com o Antônio Pitanga, se passa todo em uma sala de segurança de um aeroporto internacional. Sim. Tem 3 nacionalidades: a Alemanha, o Brasil, né? O Agudado, onde ele veio. Sim. Eu penso que é por aí, porque é no espaço externo que você identifica ou que a sua identidade acaba sendo enorme. Eu lembro de um relato de Lázaro sobre a infância dele na Ilha do Pati, que fica em São Francisco do Conde, na Bahia. Eu conheço a Ilha do Pati. Ela é genuinamente negra, né? E Lázaro disse que cresceu até os 9 anos sem identificar a branquitude. Ele não tinha branquitude como referência, inclusive nem televisiva, porque provavelmente ali não tinha essa relação. E aí, quando ele sai do espaço da Ilha do Pati e vai para Salvador, olha só essa coisa, para o externo, né, internacional, mas ele é um espaço externo ao seu território, ele tem um choque de identificação, sabe, assim, a presença dele ganha uma outra significação no coletivo. Então, eu entendo que essa coisa do espaço internacional, essas relações exteriores, para mim, talvez sejam importantes espaços de entendimento de como lidar com o diferente, de como lidar com o outro, outra língua, outro espaço, outro modo, né? Outra forma de você se relacionar. Eu lembro de uma história tão engraçada que é dos japoneses com os alemães, porque um grupo de diplomatas alemães foram para o Japão e aí eles foram instruídos a não pegarem nas mãos. Sabe aquela coisa bem tradicional? Porque os japoneses não apertam a mão, eles fazem assim, a referência. E os japoneses foram instruídos a apertarem a mão dos alemães, porque, olha, apertem porque lá aperta a mão. Então, quando se encontraram, foi uma confusão de tipo, virou uma nova identidade ali, porque ninguém sabia o que estava fazendo. Então, eu acho que é no espaço externo que a gente entende que a gente é, às vezes. Se a gente é a pessoa que aperta a mão ou só que faz uma reverência. Assim. Então, acho que é por isso que nas histórias tem essa... Estou aqui chutando, que não programei isso, né? Mas estou chutando que seja esse o entendimento. Esse trabalho seu, né, em parceria, tem o Lázaro Ramos, a Djamila. Como é que é? Quando você vai montar um texto de uma outra pessoa, o Itamar Vieira Júnior, a Djamila, eles acompanharam de perto? Ou você que escolheu o texto e apresentou para eles? Como é que foi? Isso é uma aba na vida de Aldrin, né? Adaptações. Eu adapto muita coisa. Francis Fanon adaptei, mas não tive acesso a ele, né? Que ele não existia mais no mundo. Tive uma liberdade grande, mas a obra da Djamila eu tive grande liberdade e a do Itamar Vieira Júnior, porque ambos não quiseram interferir. Itamar falou isso na entrevista. Eu não quero interferir no desenho artístico do Aldrin. Confiaram em você. Sim, isso, confiaram. As suas grias, tá vendo? Assim, eu não sabia se eu ficava com medo, né, ou se eu ficava feliz com isso. Mas, não, uma grande confiança dos dois. E
A Djamila, a gente já percebeu que funcionou. A Djamila já foi ver a peça 10 vezes, sei lá. E ela assiste como se fosse uma criança. O Itamar ainda vai ver agora no dia 13 de setembro. Se você estiver assistindo isso depois do dia 13 de setembro de 2024, provavelmente já vai estar aí, você já ter visto. Mas existe uma confiança e, com certeza, não tem a interferência deles. Eu consultei o Itamar uma hora porque eu fiz uma mínima alteração no final do torto. Eu, Elísio e o Fábio Espírito Santo, meus colegas de mesa, eu fiz uma consulta leve, assim, mas ele não se pronunciou no sentido de não faça. Então, é uma liberdade muito grande, mas eu tenho uma relação com a adaptação muito grande, inclusive da minha própria obra, né, quando eu estou adaptando para o cinema. E quais são os próximos projetos? Você tem uma segunda parte do Pretamorfoses, você estava falando de um novo filme que você está escrevendo, que vai entrar em produção. Dá esses spoilers aí para a gente encerrar o nosso programa. Com certeza, o Pretamorfoses vai ter a segunda... Olha só, o audiovisual interferindo na literatura, né? Eu escrevi como se fosse uma série. Então, eu entendo como se fosse a primeira temporada. Vai ter uma segunda temporada do Pretamorfoses, onde a gente vai investigar se esse cara era negro mesmo, ou se era branco que ficou negro, ou se era negro que estava embranquecido, enfim. A gente vai ter, mas não estou trabalhando nele agora. Tá? Estou trabalhando agora, finalizando 2 roteiros que eu estou fazendo. Um é A Solidez da Água, que é um primeiro longa que eu vou dirigir sozinho, ano que vem, com o seu Antônio Pitanga. Escrevi para ele esse roteiro. Acho que o Antônio Pitanga é uma das figuras... Aí alguém perguntou de referência. Uma das grandes referências para mim, no sentido, em todos os sentidos, né? De literatura, de presença política, de atuação... de como ele lida com essas questões étnicas, raciais. Ele é um negro em movimento, como ele diz. Então, eu escrevi essa história para ele e a gente já está no processo de pré-produção. Já, vai rodar já. E tem um outro longa, que é para 2025, final de 2025, que também desencava uma personagem que eu descobri na Bahia, um cara que morou na Baixa Sapateiros, artista, mas... feirante, um monte de coisa, mas ele consegue, não me perguntem como, parar na França. E lá ele conhece a Josephine Baker. E o grupo de teatro negro da Josephine Baker. Estou falando isso de 1920, tá? Século passado. É passado? Século passado, início do século passado. E ele volta para o Brasil aficionado, querendo montar um grupo de teatro negro na década de 20. Em plena República da Espada, em pleno Brasil, com um projeto de europeização total na arquitetura, né? Semana de Arte Moderna, super bebendo as questões europeias e deglutindo. Mas ele vem disruptivamente querendo montar o grupo de teatro, monta. É a maior bilheteria de teatro de revista da década. E depois ele tenta fazer turnês internacionais, porque o sucesso foi tão grande, mas o Ministério das Relações Exteriores negou o pedido deles, porque havia um projeto de imagem do Brasil em outro lugar, que era o projeto da Carmen Miranda, do Zé Carioca. Então, essa história é uma história real. E aí o grupo se desfaz, assim, né? É uma história muito bonita, e eu estou levando isso para o cinema. Esse cara se chama Do Chocolat, João Cândido Ferreira, nosso conterrâneo baiano. Então, são esses projetos que eu estou burilando agora, que já a gente vai ver por aí. Pouca coisa, hein? Curiosíssimo. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Foi um prazer conversar com você aqui no Encontro com o Autor. Muito sucesso. Obrigado, eu que agradeço. Eu adoro espaços onde a gente pode compartilhar. Vocês percebem que eu gosto de compartilhar de onde vêm as criações, né? Boto no livro, no rodapé. Então, sempre quando tem essas conversas, eu adoro, porque eu vou explicando de onde é que eu tirei a ideia, o que é que me move, quem são essas figuras que estou pesquisando, e eu vou repetir. Eu acho que escuta é respeito. Então, quando a gente percebe pessoas interessadas em ouvir, em escutar, eu super agradeço, porque isso é um sinal realmente de respeito ao outro. Muito obrigado. Obrigada, Audrey. Obrigada a quem acompanhou a gente, obrigada, plateia. E a gente encerra aqui mais esse encontro com o autor. Próximo programa, aguardem. Tchau, tchau.